Bom, senhores deputados, depois deste ajuste aqui logístico, temos então condições de prosseguir nesta parte 2. Eu já cumprimentei os nossos, para além do mais, colegas, embora estejam aqui na condição de candidatos, e é nessa condição que os vamos ouvir. Eu propunha, não obstante serem duas personalidades subejamente conhecidas dos membros da Comissão e da Assembleia da República, não obstante esse facto, que aliás a mim pessoalmente me apraz, dar a palavra para que possam fazer uma breve introdução e depois daria a palavra aos senhores deputados que queiram colocar alguma questão, alguma dúvida que ainda subsista para além desses esclarecimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente, que cumprimento com estima. Cumprimento igualmente todas as senhoras e os senhores deputados. Como sabem, eu sou membro desta comissão. Já fui efetivo, agora sou membro suplente. E sou igualmente membro já do Conselho Superior de Defesa Nacional. Mas nunca fui ouvido para esse efeito. Porque na altura em que para lá fui, não era obrigatória a audição dos candidatos. Dos candidatos que não eram candidatos, não é? Dos futuros membros do Conselho Superior de Defesa Nacional. Sinto-me muito mais confortável agora, porque acho que é importante, são muito importantes estas audições feitas no Parlamento, porque todos os senhores deputados ficam com uma ideia de quem vai ocupar os lugares com responsabilidade, designadamente, no Conselho Superior de Defesa Nacional. E, portanto, mais confortável estou. E estando mais confortável, queria dizer que a experiência que tive neste órgão foi uma experiência muito interessante, no que diz respeito ao conhecimento das Forças Armadas, no que diz respeito às necessidades do país, tal qual o Sr. Presidente ontem referiu no seu discurso e o Sr. Primeiro-Ministro corroborou, pela necessidade óbvia de meios, sejam eles de natureza material ou de natureza humana, para as Forças Armadas. Vivemos em tempo de guerra e temos que assumir que, de facto, vivemos em tempo de guerra e a guerra, e vou dizer isto, não é com ironia. A guerra não é noutro continente, porque nas guerras dos outros continentes nós aliamos-nos um pouco, para ser simpático, dessas guerras. A guerra é na Europa e, portanto, às portas do nosso país e dos países da União Europeia. Isso dá outra relevância ao problema da paz e ao problema da guerra, sendo que a perspectiva ingênua de como nunca mais iríamos ter guerra é uma perspectiva, de facto, que esta guerra veio provar que era impossível. É impossível porque a natureza humana é o que é e é com esta natureza humana que nós temos que lidar diariamente. Quanto ao órgão propriamente dito, ele tem duas características. A primeira é um órgão que faz parte da arquitetura do Estado. Quando falamos em soberania do Estado, temos que falar neste órgão. É um órgão de consulta do Sr. Presidente da República. É um órgão que se deve pronunciar sobre todas as matérias que digam respeito às Forças Armadas e aos seus membros, na medida daquilo que for a vontade do Sr. Presidente da República em cada uma das reuniões e no respectivo agendamento que faz para cada uma dessas reuniões. A experiência volto a dizer, tem sido muito interessante. O Sr. Presidente da República cultiva a realização de reuniões desta natureza, para saber da opinião de todos os membros e, como sabem, este órgão tem um vastíssimo número de membros, para além do Sr. Presidente da República, do Sr. Presidente da Assembleia da República, do Sr. Primeiro-Ministro, tem mais de meio governo, tem o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, os chefes dos ramos das Forças Armadas, e eu digo isto com algum ênfase, porque queria realçar a importância da presença dos chefes dos ramos das Forças Armadas, e digo isto com
todos nós sabemos, estamos na Comissão de Defesa, foi uma matéria que levantou alguma celeuma, foram as últimas, as mais recentes alterações às leis que regem o funcionamento das Forças Armadas, no que diz respeito a alguma centralização de poder na figura do SENCFA, mas que isso nunca ponha de lado a opinião de cada um dos chefes dos ramos das Forças Armadas, portanto, o Exército, a Marinha, a Força Aérea, e por isso estão representados e sempre bem representados. Depois tem também os representantes da República das regiões autónomas e tem 2 deputados. O trabalho é sempre um trabalho construtivo, é sempre um trabalho de aquisição de muita informação. É um trabalho que se vê que funciona numa triangulação muito importante e muito bem feita entre Presidente da República, Governo, Forças Armadas e, portanto, eu acrescento à triangulação mais um, que são os representantes parlamentares, e tem corrido, por norma, muito bem, e sente-se que, no fim de cada uma das reuniões, o trabalho realizado é um trabalho compensador. Eu peço a vossa compreensão para não dizer muito mais do que isto, porque sabem tão bem como eu que o trabalho levado a cabo naquele órgão é um trabalho de estrita confidencialidade. Tudo o que se passa naquele órgão não sai daquele órgão. E por isso eu agradeço muito a vossa atenção e fico por aqui no que diz respeito à minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Passava a palavra ao Sr. Deputado Francisco César. Faça o favor. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me, em primeiro lugar, que cumprimente o Sr. Presidente da Comissão. Não está o Presidente Marco Pestrelo, mas está muito bem representado na pessoa do Sr. Presidente António Proa. Também cumprimentar o meu colega, Deputado Fernando Negrão, pela sua indigitação. Eu tenho talvez a vantagem, neste caso, de não ter feito parte deste órgão, por isso posso-me alongar mais um pouco, porque não há matérias sobre as quais eu me possa pronunciar que sejam de sigilo. Bom, como sabem, senhoras e senhores deputados, o Conselho Superior de Defesa Nacional é o órgão de consulta do Sr. Presidente da República para assuntos relativos à defesa nacional, assim como à organização, ao funcionamento e à disciplina das Forças Armadas. No âmbito destas funções consultivas, este Conselho tem variadas competências, tendo emitido parecer sobre vários assuntos respeitando a defesa do país e à vida das Forças Armadas e dos seus militares. Como é o caso, que todos, naturalmente, desejamos que não aconteça, o caso da declaração de guerra. Por exemplo, também na emissão de parecer sobre a aprovação de tratados internacionais em que o Estado português assume responsabilidades internacionais no domínio da defesa. Como são exemplos os tratados de participação de Portugal em organizações internacionais, segurança e defesa. Além disso, o Conselho Superior de Defesa Nacional também se pronuncia sobre projetos e propostas de atos legislativos relativos à política de defesa nacional. Como, aliás, já aconteceu, agora mais recentemente, com as propostas de lei de alteração à Lei de Defesa Nacional, que é até há pouco referida, e à Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, também referida, respeitantes à reforma e estrutura de comando das nossas Forças Armadas e que mereceram, como sabem os senhores deputados bem, e que acompanham esta Comissão, um amplo consenso da Assembleia da República. Órgão que também desempenhou ativamente, através desta Comissão Parlamentar, o seu papel de fiscalização do Governo, com apresentação, discussão e aprovação de propostas de alteração de vários grupos parlamentares. Mas também a audição aos chefes dos ramos, um trabalho e um esforço conjunto que, na globalidade, contribuiu muito, a nosso ver, para a clareza e para a melhoria da própria lei. O mesmo acontece também, por exemplo, especificamente com as leis de programação militar e de infraestruturas militares. Uma lei importantíssima para o fortalecimento e modernização das capacidades das nossas Forças Armadas e que lhes permite acompanhar e dar resposta a um mundo em rápida mudança no que à segurança e defesa diz respeito, garantindo a sua máxima interoperabilidade, flexibilidade e até mesmo maiores capacidades de duplo e multiuso, civil e militar, proporcionando uma visão mais coerente e integrada para a defesa nacional. Esta é, aliás, uma lei cuja revisão está prevista para este mesmo ano de 2022, sobre a qual o Conselho Superior de Defesa Nacional se pronunciará e na qual
também à Assembleia da República, em particular nós, os deputados desta Comissão de Defesa Nacional, sob a responsabilidade do nosso Presidente, teremos também um papel relevante na apresentação e apreciação de contributos para aquele que será o segundo quadriênio da vigência da Lei de Programação Militar entre 2023 e 2026. Outras das matérias sobre a qual o Conselho tem competência para se pronunciar é o Conceito Estratégico de Defesa Nacional. É um documento fundamental, estratégico, que define os aspectos fundamentais da estratégia global a adotar pelo Estado português, tendo em vista a consecução dos objetivos da política de segurança e defesa nacional. Ora, como bem sabem os senhores deputados, o nosso conceito estratégico de defesa nacional é de 2013, estando manifestamente desatualizado face aos novos desafios e ao contexto geopolítico e estratégico que Portugal, a Europa e o mundo atravessam e que se agravou fortemente nos meses antecedentes. Aliás, essa lei é uma lei que revela a situação financeira particularmente difícil que Portugal atravessava na altura. Como é o caso mais próximo e evidente, a invasão da Ucrânia pela Federação Russa, num ato de agressão sem provocação, à soberania e integralidade territorial da nação ucraniana sem igual no passado recente da Europa, a nossa casa comum. Mas não só. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar o turismo regional e transnacional ou outras formas de extremismo violento com impacto altamente estabilizador em várias regiões do mundo e com consequências para Portugal e para os seus aliados, devendo por isto ser sempre matéria de preocupação. Outras matérias, como por exemplo as questões de ciberguerra ou de ciberameaças. Todos temos bem presente a forma como o mais recente ataque a uma multinacional de telecomunicações em Portugal afetou as nossas vidas de uma forma como nunca antes tínhamos experienciados. E isso deve a todos consciencializar-nos para o perigo das ciberameaças. As ameaças também no domínio do ciberespaço são efetivamente uma realidade em crescendo também em Portugal e farão parte de um futuro cada vez com mais intensidade, com ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados e difíceis de conter. Realidade à qual, naturalmente, o próprio futuro conceito estratégico de defesa nacional deverá reforçar a atenção, porque já tem algumas dessas matérias lá contempladas, até porque a própria Lei de Programação Militar contempla, pela primeira vez, investimentos significativos na edificação de uma capacidade de ciberdefesa. Mas este é mesmo o momento ideal para que a sua revisão aconteça. Intenção, aliás, já manifestada pelo anterior Ministro da Defesa Nacional, com numa das suas vindas à Comissão. Não só pela mudança de ambiente estratégico internacional e da emergência de novas ameaças, mas porque é fundamental que o nosso conceito estratégico de defesa nacional acompanhe o conceito estratégico da NATO, cujo processo de atualização está em curso, fim do processo de reflexão estratégica, e é também fundamental que acompanhe as orientações daquelas que são aquelas que estão materializadas na bússola estratégica da União Europeia também neste âmbito, e que, aliás, terminou o seu processo em março, salvo erro, de 2021. Enfim, outra das dimensões mais relevantes sobre a qual o Conselho Superior de Defesa Nacional se pronuncia prende-se também com a participação de destacamentos das Forças Armadas em operações militares no estrangeiro, também as chamadas Forças Nacionais Destacadas, que participam em operações de cariz internacional e refletem a materialização dos interesses nacionais no âmbito dos compromissos assumidos com as organizações internacionais que Portugal integra, nomeadamente a NATO, a União Europeia e as Nações Unidas. Vou já terminar, Sr. Presidente. O comprometimento nacional este, materializado do ponto de vista bilateral ou multilateral, com países aliados e a que nos unem fortes laços de amizade, como acontece com o caso de Moçambique, país que neste momento atravessa momentos extremamente difíceis e preocupantes na luta contra a insurgência terrorista, jihadista, desde 2017, e onde Portugal tem contribuído através de uma missão de capacitação. Mas também agora, mais recentemente, na Roménia, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, integrando a missão Tailored Forward Presence da NATO, com uma força de cerca de 221 militares portuguesas, que são o contributo de Portugal, neste caso, na força de dissuasão e defesa da Aliança Atlântica no seu flanco leste. Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de sublinhar que uma boa política de defesa nacional deve pressupor sempre a boa cooperação entre os órgãos de soberania.
o Sr. Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo. E uma boa política de defesa nacional é tanto melhor e mais presente, quanto maior for o escrutínio e a fiscalização da Assembleia da República e dos seus deputados, neste caso desta própria Comissão, que elege 2 representantes para o Conselho Superior de Defesa Nacional, ao qual me candidato. E a presença destes 2 deputados deste Conselho é fundamental para que a Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, possa continuar a exercer com rigor a sua missão de fiscalização do Governo, neste caso em matéria relacionada com a defesa nacional e as Forças Armadas, reforçando assim o escrutínio do Parlamento. Aquilo que vos posso garantir, senhores e senhores deputados, é que enquanto deputado e representante desta Casa, que é a Casa da Democracia, darei o meu melhor, não só como representante do povo, mas de todos vós, nesta missão que, caso seja eleito, muito me honrará desempenhar com zelo e afinco. Agradecendo ao Sr. Presidente a tolerância no tempo, que é algo que sei como deputado desta Casa, não terei exatamente a mesma tolerância no exercício do regimento. Muito obrigado. Muito obrigado nós. Foi muito útil poder ouvir de forma desenvolvida, porque isso, aliás, beneficiará em termos de tempo, seguramente, a próxima parte que diz respeito às questões que os senhores deputados pretendam colocar no âmbito desta audição. Senhores deputados. Senhor Deputado Diogo Leão. Sr. Presidente, da nossa parte, a Sra. Deputada Dora Brandão faz. Senhora Deputada Dora Brandão, faça favor. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Candidatos. A intervenção que eu vou ter não é propriamente para formular questões, é para fazer uma ligação entre o que é o órgão e a ligação com a candidatura, e por isso eu passaria a ler. No âmbito das competências da Assembleia da República, o artigo 257 do seu regimento prevê-se aí a audição dos candidatos a titular dos cargos exteriores à Assembleia e, em especial, na linha H, os membros do Conselho Superior de Defesa Nacional, entre outros aí consignados. Realce-se que é a primeira vez que a Comissão de Defesa exerce esta prerrogativa de audição prévia. O Conselho Superior de Defesa Nacional é um órgão colegial específico de consulta para os assuntos relativos à defesa nacional, à organização, ao funcionamento e à disciplina das Forças Armadas, aliás, como já dito, mas é importante refisar. É um Conselho presidido pelo Sr. Presidente da República, é um órgão consultivo por excelência em assuntos de extrema relevância para as matérias de defesa, cujas competências se encontram consignadas no seu artigo 9º do Regimento e que vão desde a declaração da guerra e a feitura da paz, a política de defesa nacional, a aprovação dos tratados internacionais, o projeto de conceito estratégico de defesa nacional, os projetos e as propostas de lei e programação militar. As reuniões deste Conselho não são públicas. Os membros e os seus participantes têm o dever de sigilo quanto ao objeto e o conteúdo das reuniões. Tendo em conta os considerandos supra e a lista de candidatos constituída pelos senhores deputados Francisco Miguel Vital Gomes de Valde César, do PS, e Fernando Mimoso Negrão, do PSD, cujos currícula acompanharam a candidatura, bem como a motivação, ora exposta de forma detalhada, efetuada por ambos, perante todos os membros desta Comissão, entendemos serem as pessoas com perfil pessoal de elevada consideração e respeito, com competências profissionais de reconhecido mérito e políticas amplamente conhecidas pelos cidadãos, ficando assim, no nosso entender, este órgão supriamente representado. Muito obrigada. Obrigado nós, Sr. Deputada. Sr. Deputado Carlos Reis. Muito obrigado, Sr. Presidente. O PST não tem muito mais a acrescentar, porque se revê naturalmente nas palavras da deputada Dora Brandão, deixando apenas 2 ou 3 notas. Agradecer as exposições, parabenizá-los pela indicação, indigitação, e ficamos satisfeitos por serem 2 pessoas ligadas intimamente a esta comissão, e dizer que, como já referiram, não podemos escrutinar o vosso trabalho durante o exercício dessa função, mas aquilo que para o PST é importante é se os representantes votados
no Parlamento prestigiam este órgão, se emprestam um currículo útil a essa função e se têm experiência política para essa função, e parece-nos que esses requisitos estão amplamente cumpridos, mas entendemos que para este tipo de funções é preciso dimensão intelectual, política, cívica também, e, portanto, são dois representantes, o deputado Fernando Negrão e o deputado Francisco César, que cumprem, de facto, todos estes requisitos, como já disse. Além do mais, sendo conhecedores das dificuldades por que passam as Forças Armadas, sendo conhecedores dos desafios que os nossos militares têm nos próximos tempos, sendo conhecedores da Lei de Programação Militar e da sua revisão para breve, como referiu, podem emprestar uma acutilância maior na defesa daquilo que é importante para a melhoria das condições das Forças Armadas, mas também podem, com a vossa experiência, promover os consensos que são necessários nesta área e que sempre fizeram história na defesa nacional. E, por isso, aquilo que nos apraz dizer ao PST nesta fase é que os nomes não nos colocam reserva nenhuma, antes apoiamos convictamente, votaremos nesse sentido na eleição e que, apenas uma pequena parte para terminar, que, sendo do PST e do PS, são representantes de todo o Parlamento e que para isso era importante também todos os partidos estivessem aqui representados, porque são órgãos suprapartidários. E lamento que nem todos os partidos, eu sei as dificuldades de gestão naturais pela falta de eleitos e que têm que se desdobrar em várias comissões, mas esta é uma audição muito importante para a defesa nacional e para os desafios que vamos enfrentar em breve. Sem mais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Apenas não para questionar, mas para saudar os dois nomes aqui propostos, os dois candidatos, o Dr. Fernando Negrão e o Dr. Francisco César, e, portanto, penso que, enfim, tudo já foi dito, mas também é a nossa opinião que iremos ter dois candidatos que nos irão muito orgulhar dentro deste Conselho e, portanto, em nome do Partido Chega, gostaria de vos dar os parabéns pelos vossos nomes e muito obrigado a todos os deputados aqui presentes. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Mais nenhum Sr. Deputado quer usar a palavra. Sr. Deputado Diogo Leão, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria, enfim, realçar, foi feita uma intervenção institucional por parte do Partido Socialista pela Sra. Deputada Dora Brandão, e muito bem, no qual me revejo por inteiro, mas não ficava de bem comigo mesmo, conhecendo o perfil dos dois candidatos a este órgão e pela elevada estima e consideração que tenho por ambos, não pedir a palavra, simplesmente para reforçar a noção de que, enfim, são cidadãos de elevada idoneidade, com um percurso de excelência na vida pública, de serviço à República, diferentes, distintos, naturalmente, de gerações distintas, de partidos distintos, mas une-os certamente a defesa do interesse nacional e a interpretação que cada um fará desse mesmo interesse nacional. E não vejo melhores parlamentares que a Assembleia da República pudesse submeter a este escrutínio para nos representar a todos enquanto representantes do Parlamento e representantes do plenário, porque no Conselho Superior de Defesa Nacional também tem assento o Sr. Presidente da Comissão de Defesa da Assembleia da República, como representante dos deputados da Comissão de Defesa, desse ponto de vista. Por isso, conhecendo o Sr. Deputado Fernando Negrão, que foi Vice-Presidente da Assembleia da República, entre tantas outras funções, mas faço questão de destacar essa, onde tivemos a oportunidade de trabalhar e de colaborar, inclusivamente na mesa, na legislatura, na 14ª legislatura, conhecendo bem há muitos anos o Sr. Deputado Francisco César, com elevada experiência também no plano parlamentar, tendo sido líder parlamentar do Partido Socialista na região autónoma dos Açores, estamos absolutamente tranquilos e muito bem representados, por isso terá o meu voto. Muito obrigado. Muito
Obrigado, senhores deputados. Creio que não há mais nenhuma intervenção. Antes de devolver a palavra para terminarmos esta audição, como é da praxe, não desta em concreto, porque esta é a primeira vez, mas em geral, das audições, darei a palavra, como é evidente, aos candidatos que agora tivemos a ouvir. Eu queria só muito brevemente dar nota de que esta audição que fizemos hoje na Comissão de Defesa é a primeira vez que a fazemos, no âmbito de competências que agora estão atribuídas à Comissão de Defesa Nacional, mas que esta audição é muito mais do que uma mera formalidade. E creio que quer a exposição dos candidatos a membros do Conselho Superior de Defesa Nacional, quer as intervenções dos senhores deputados, demonstram precisamente que foi muito mais do que uma mera formalidade e que houve profundidade e responsabilidade na forma como todos assumimos este importante papel que a Comissão de Defesa tem nesta audição, mas que, a começar pelas exposições dos candidatos, demonstram que, de facto, a Comissão leva a sério e parece muito positivo que a Comissão de Defesa Nacional tenha agora esta atribuição, porque isso permite também um maior compromisso com as indicações que a Assembleia da República faz para este órgão, para além de ser, obviamente, uma área de soberania muito importante, a defesa nacional, para a qual a Assembleia da República sempre dedicou muita importância e devidamente. E, portanto, quero sublinhar a importância de fazermos pela primeira vez esta audição na Comissão de Defesa e agradecer muito as intervenções e a forma profunda como as exposições foram feitas. E eu, para além desta questão mais formal, neste papel hoje de estar a presidir a Comissão, a estima também e consideração e o trabalho que eu tenho acompanhado dos senhores deputados são certamente a certeza de que será um contributo muito positivo para o desempenho deste órgão de auscultação do Sr. Presidente da República. E agora sim, devolvia a palavra para os senhores deputados concluírem esta audição. Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, em primeiro lugar, agradecer as suas simpáticas palavras e agradecer também as muito amigas e generosas palavras que nos dirigiram, mesmo aquelas mais exageradas, também agradeço, penhoradamente, e cumprimentar o Sr. Deputado Francisco César, que há pouco, lamento muito e peço-lhe desculpa, não o fiz, e dizer-lhe que tenho a certeza que terei consigo o mesmo relacionamento que tive com os seus camaradas na legislatura anterior, que foi sempre um relacionamento positivo, construtivo e principalmente um relacionamento no sentido da defesa das Forças Armadas. Não na defesa no sentido corporativo, mas na defesa daquilo que significam as Forças Armadas para qualquer país. Elas são fundamentais na estrutura e na arquitetura do Estado. E é preciso sabermos transmitir esta mensagem para fora. É preciso que os portugueses percebam a importância das Forças Armadas. O Sr. Presidente da República, ontem, também teve o cuidado de referir este aspecto da ligação das Forças Armadas aos portugueses e às populações. Eu tenho a certeza que, com um esforço suplementar, conseguiremos que essa relação seja mais sólida e mais próxima entre as Forças Armadas e a população portuguesa. E, por isso, o trabalho que tenciono levar a cabo será um trabalho de defesa das Forças Armadas neste sentido e, principalmente, de defesa na paz, ciente de que a guerra, muitas vezes, infelizmente, é inevitável. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado, faça favor. Muito bem. Sr. Presidente, em primeiro lugar, também agradecer as palavras que nos dirigiu, que me dirigiu, agradecer a todos aqueles que também revelaram confiança nestes dois candidatos, de mim falo particularmente, agradecer, tentar estar ao nível daquelas que são as expectativas que são colocadas, dizer ao Sr. Deputado Fernando Negrão
que, no caso do Partido Socialista, ser açoriano não é condição para fazer parte do Conselho de Defesa Nacional, mas é garantia de que a cooperação e a colaboração que teve da Lara Martim também terá da minha parte. Por último, nós, como sabemos, ultrapassamos um tempo muito complicado. Há guerra na Europa, ou às portas da Europa. E as Forças Armadas vão ser chamadas, ou estão a ser chamadas, ou têm um papel mais preponderante do que tiveram no passado. O apelo que foi feito pelo Presidente da República, Sr. Presidente da República, é um apelo que, aliás, foi bem respondido, a meu ver, da parte do Governo português, no sentido de ir ao encontro exatamente dessa expectativa, as Forças Armadas como prioridade, as Forças Armadas estando dentro daquilo que é o reforço do investimento da parte do Estado português, mas há muito mais para além disso, para trabalhar no âmbito das Forças Armadas, não só naquilo que está relacionado com a guerra, mas em outras missões que as Forças Armadas têm, de representação do Estado português, de defesa do Estado português, daquilo que são as suas competências em matérias de proteção civil. Eu conheço bem, aliás, porque visitei há coisa de uma semana e meia, o excelente trabalho que as Forças Armadas estão a realizar na Ilha de São Jorge, na preparação para a possibilidade de uma catástrofe que não é algo tão longe daquela que são das possibilidades que se colocam em cima da mesa, e é extraordinário o trabalho que foi feito. E, portanto, nós temos de ter umas Forças Armadas motivadas, capacitadas, com capacidade de intervenção, de projeção, que foi o que aconteceu naquele caso, e, portanto, esse é também o meu compromisso, no ponto de vista daquelas que são as competências que nós temos, de fiscalização, de representação da Assembleia, trabalharmos para que isso possa ter bom sucesso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, muito obrigado mais uma vez ao Sr. Deputado Francisco César, ao Sr. Deputado Fernando Negrão. Esperemos agora pela indicação formal, mas antecipo já os votos de sucesso e de bom desempenho nas funções que com certeza irão desempenhar a bem do país. Senhores deputados, está assim esgotada a nossa ordem de trabalhos. Agradeço muito também a compreensão da minha primeira condução dos trabalhos. Espero que não se tenham arrependido. Muito obrigado.